Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é o mistério da fé. E hoje eu estou mais chegado a alguma coisa assim mais poética, né? E eu vou fazer essa minha análise sobre o mistério da fé com base numa poesia de uma canadense que viveu no século XX, cujo nome original era Mary Maxwell, mas ela depois ganha um título oriental de Ruhier Hanon, e que é muito conhecida na fé Bahá'í porque ela foi casada com o último membro da família sagrada Bahá'í, a Shoghi Effendi, foi esposa dele, e ela tinha o dom da escrita maravilhoso, o dom poético, e ela escreveu vários livros e tal. Mas essa poesia ela fala sobre isto é fé. Eu vou ler ao final da nossa conversa aqui, eu vou fazer a leitura da poesia, que é uma poesia curta, mas eu vou pensar agora, a partir da poesia, uma série de conceitos que nos explicam o que é ter fé. Porque ter fé é uma coisa indecifrável, indescritível, e impossível de ser racionalizada, porque fé é fé, e a gente sabe que é algo que você carrega dentro do coração e que ah, cada um encontra e percebe, entende e processa a fé de uma forma. Então ela começa a poesia dizendo que caminhar onde não há um caminho. Olha, essa história de caminhar onde não há um caminho, há um poeta depois, sul-americano, que muitas décadas depois do que Ria Hanum escreveu, ele fala que caminhante faz o caminho ao caminhar. Ora, se você faz o caminho ao caminhar e caminhar onde não há caminho, é porque você tem que ter uma fé inabalável de que você vai criar o caminho e vai chegar ao teu destino, né? O que é fé para um caminhante quando ele está perdido no deserto e ele quer chegar até o oásis para encontrar água ou chegar a alguma cidade? Não há caminho, é tudo areia. E o que significa você se manter firme no caminho e criar o teu caminho? E dizer, eu não vou sucumbir a esse deserto, não vou sucumbir a esse calor, não vou sucumbir a essa falta d'água e não vou sucumbir à minha desorientação, porque eu vou ter fé. Então, a primeira definição de fé vem exatamente disso. Eu caminho onde não há caminho. Eu respiro onde não há ar e eu vejo onde não há luz. Eu ser capaz de superar toda e qualquer dificuldade material é o exemplo de fé nesse plano de existência nossa. Eu imagino que ter fé nos diferentes planos de existência, depois que nós partimos desse mundo físico, né, e passamos para a realidade espiritual, possivelmente há outros exemplos de fé. Eu não consigo descrever porque nós não pertencemos a essa outra dimensão. Mas eu acho que a gente aprende a ter fé e nós vamos utilizar isso nas próximas etapas de existência nossas, porque nós precisamos ter uma certeza onde você não vê nada. Imaginem o que seria, né, se nós fôssemos decifrar o pensamento de um bebê, né? O que é ter fé no momento do parto? Ele está saindo, está sendo expulso do ventre da mãe, né? Está sendo expulso daquele útero que o guardou durante 9 meses. E ele vai para um desconhecido, vai para uma dimensão que ele não tem a menor ideia do que seja. Claro que eu estou aqui fantasiando, né, e criando, romanticizando esse momento do parto, como se o bebê pudesse raciocinar dessa forma, né? Ainda não tem os seus neurônios preparados para esse tipo de racionalização. Mas não seria isso muito parecido para a gente quando, no momento da nossa morte física, e que o nosso espírito se desprende dessa ligação, né, com o corpo físico e vai para uma nova dimensão? Se você não cultivou fé nesse plano de existência aqui, como você vai enfrentar o desconhecido?
Então, ter fé é alguma coisa que você precisa aprender aqui. E por isso nós estamos no mundo material, onde você precisa aprender a caminhar onde não há caminho, ver onde não há luz e ter essa certeza de que você respira mesmo não havendo ar. Porque você tem fé. Então nós vamos começando a entender um pouco com essa vivência, né? O que é essa coisa de ter fé, né? O segundo elemento de ter fé é soltar a voz, clamar, expressar-se, onde tudo é silêncio. Porque a princípio não há ninguém para lhe ouvir. O que é ter fé quando o errante numa floresta se perde e começa a gritar socorro? Você está gritando onde tudo é silêncio, não há ninguém. Mas você tem que ter fé, porque alguém pode passar. Algo pode suceder. Então vejam, essa coisa de ter fé é acreditar que a tua limitação ela não é determinante do teu próximo passo. A tua limitação não é determinante do teu próximo passo. Ou seja, a minha limitação em não ter ar para respirar não significa que o meu próximo passo, que é eu conseguir respirar, não vai acontecer. A minha limitação de estar no escuro e não conseguir ver nada, não é determinante de que eu não vá ver luz no meu próximo passo. A minha limitação de não haver caminho não significa que eu não possa caminhar e dar o próximo passo. Então a minha limitação não é determinante de coisa alguma. Eu sou um ser limitado, eu aceito isso. Mas eu sou capaz de, ao soltar a voz no silêncio da noite, no meio do nada, eu ter fé, mesmo se eu não ouço o eco da minha voz. Porque o eco da minha voz já é reconfortante, né? Eu solto a voz, grito, tem alguém aí, socorro, estou perdida, estou perdido. O eco já é reconfortante, mas mesmo que eu não ouça o eco, eu vou continuar gritando, porque a minha limitação em não ter uma resposta não é determinante do meu próximo passo. Ter fé é, de novo, ver para além daquilo que está na minha possibilidade de entendimento. Então, praticamente, ter fé significa eu pegar um monte de cascalho na mão, olhar e ver joias. E ter certeza que há joias ocultas lá. Porque o que faz aquele que explora uma mina inexplorada de joias, né? Ele tem fé que vai encontrar a joia. E aproveitando isso, eu digo, vejam o que diz Baha'u'lláh, né? Ele fala que o ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor. Somente a educação pode fazer revelar o seu potencial. O que faz uma professora ou um professor? Ele tem fé. Ele vai explorar aquela mina de joias de inestimável valor, ainda que seja na frente dele e dela um monte de cascalho. No sentido de serem pedras que não foram lapidadas, que não foram limpas, que não foram trabalhadas, ainda está naquela matéria bruta. Eu vejo a matéria bruta e eu digo, aqui há joias de inestimável valor. Isso é ter fé. Então, de novo, eu sempre encontro algo que vai para além da minha limitação. E a minha limitação não é determinante do meu próximo passo. A limitação que eu vejo nos alunos em sala de aula, em que eu digo, pelo amor de Deus, isso não vai me levar a lugar nenhum, essa turma está muito fraca, melhor eu desistir. Mas se eu tenho fé, eu digo, não, o que eu vejo agora é cascalho, mas eu sei que por trás desse cascalho existem joias. Que é o mesmo que eu ter um monte de semente na mão e dizer isso vai florescer e vai virar árvore. Porque quem olhar aquela sementinha vai dizer, olha, impossível, isso não vai dar coisa nenhuma, né? Eu digo por mim, eu tive fé numa caixinha onde eu guardo sementinhas. Nem tinha pensado em apresentar isso aqui para vocês, mas vou apresentar.
Isso aqui, ó, é uma sementinha, vamos ver se alguém adivinha do quê. Uma sementinha vermelhinha, bonitinha, pequenininha, olha só. É uma sementinha de pau-brasil, tá? Eu peguei um monte de sementinhas como essa, onde é que eu ponho aqui para vocês verem? Não vai dar para ver porque a câmera não deixa. Aqui, ó, viram? Um monte dessas sementinhas aqui, eu coloquei num vaso e falei, ah, vai nascer uma, e se nascer uma, e olhe lá. Nasceram todas. Aí eu fiquei com um vaso cheio de pau-brasil nascendo, mas não podia mais tirar, porque as raízes vão se entrelaçando, né? E aí você não consegue mais tirar. E plantei aqui, para quem não sabe, moro em Brasília, num edifício de apartamentos, e tem um jardinzinho aqui em frente. Eu falei com o jardineiro, vamos plantar esse pau-brasil. E ele ficou todo feliz, falou, ah, eu plantei já 2 pau-brasil aqui, tem mais esse e aquele. Eu falei, nossa, que legal, então agora mais um conjunto. O que a gente vai fazer com essa turma toda? Porque tinha 20 pau-brasil dentro de um vaso pequeno, já grandes, prontos para serem plantados. Mas ter fé significaria plantar uma e aguardar. Isso é ter fé. Eu escuto onde não há nada para ouvir. Eu grito onde não há ninguém que me ouça, mas eu também escuto quando não há nada para ouvir, porque eu estou preparado para ouvir alguma coisa. E isso é ter fé. Ou seja, sempre, 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 ter fé significa eu não me rendo à minha limitação. Se eu não ouço nada agora, isso não quer dizer que daqui a 1 minuto não haja algo que seja dito que eu possa ouvir. Se eu não vejo nada, não quer dizer que algo que possa ser visto apareça na minha frente daqui a pouco, porque a limitação é minha. E sempre quando alguém está num plano de compreensão superior ao plano de compreensão do limitado, o limitado acha que aquele que está no plano superior é mágico, porque tem poderes sobrenaturais, né? Uma criança pode pegar uma escada e colocá-la inclinada na parede, mas uma inclinação errada. E essa escada vai escorregar. Mas a criança põe a escada e diz, eu tenho fé que ela vai me segurar. Aí a mãe ou o pai ou o responsável diz, olha, isso vai cair. Não adianta você ter fé, a inclinação está errada, né? E aí cai. Aí você diz, ah, eu errei na minha fé, né? Não, você errou na tua observação. Agora imagine o contrário, né? A criança que vai começar a andar, ela pode desistir de andar porque ela tem medo de errar. E qual é o papel de quem está do lado dela, os pais, a mãe, enfim? É estimulá-la e ter fé e dizer, não, anda, você vai conseguir andar. Qual é o papel do profissional de saúde, né? É sempre ter fé e dizer para o seu paciente, vamos lá que você vai conseguir. Agora o paciente vai achar que o profissional de saúde que o estimulava, que a estimulada, é mágico, porque como você sabia que eu ia conseguir falar? Como você sabia que eu ia conseguir superar essa dificuldade? Mas essa pessoa está num plano de entendimento daquela limitação, um plano muito maior. Então, muitas vezes nós dizemos assim, nossa, eu tenho fé que isso vai acontecer, e aconteceu. Porque era meu desconhecimento do que poderia acontecer. O desconhecimento é nosso. Por isso que ter fé é fundamental, porque eu não posso me limitar à minha compreensão pequena. Eu não posso deixar que as minhas limitações comprometam os meus próximos passos. E aí, por exemplo, ter fé em Deus, o que significa isso? É ter fé no oculto. Porque, a princípio, que provas contundentes cada uma ou cada um de nós tem de que Deus existe? Nós temos provas contundentes de que certas coisas acontecem na nossa vida e nos transformam. Mas como é que eu associo isso a um Criador, a um ser divino, a um ser superior, um ser transcendente, um ser que não pode ser mensurado? É porque eu tenho fé.
Eu não tenho evidências, né? Porque eu tenho limitações. As minhas limitações me impedem de conseguir ver Deus. Certamente, quando nós passemos desse plano de existência para o próximo plano de existência, nós iremos perceber Deus de uma forma diferente. Hoje nós dizemos Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é entendimento, Deus é tudo o que há de bom. Mas essa é a nossa compreensão aqui agora. E nós temos fé que todas essas qualidades pertençam a esse ser supremo. Mas não temos evidências. A única evidência que nós podemos ter é que há coisas que sucedem a nós e que modificam a nossa vida. Na próxima etapa de existência, eu vou ter uma compreensão maior do que significa isso. Qual é a compreensão que um bebê tem de quem é a sua mãe enquanto ele está no ventre da mãe? A única compreensão que ele tem da mãe é a voz dela. Mais nada, porque ele nem percebe o resto, mas há provas, né, de que quando a mãe fala com o bebê, isso modifica batimentos, modifica reações e tudo isso. Mas o bebê não tem nenhuma outra prova de quem é a mãe. Mas quando ele vem a esse mundo, e aí aos 6 meses, né, em média, que a criança começa a reagir a um sorriso, aos 7 meses consegue saber quem é o estranho e quer a mãe de volta, né, porque teme perdê-la, só aí é que eu começo a entender quais são as outras qualidades da minha mãe. A primeira qualidade eu já conheço quando eu nasço. Eu tenho nutrição através dela, eu tenho calor através dela, né? Ela me nutre com os seus seios, ela me protege, me cuida. E eu vou entendendo aos poucos outras qualidades. Mas lá dentro no ventre materno, eu só tinha fé. Eu tinha fé de que tem alguma coisa que me protege, mais nada. Mas eu não consigo entender. Eu posso ter fé nesse plano de que há algo que me protege. Esse algo, essa dimensão que eu não tenho entendimento dela, eu chamo de Deus. Mas certamente quando eu fizer a passagem para o próximo plano, eu vou ter um entendimento de Deus muito maior. Mas se eu tive fé antes, eu vou conseguir conectar aquilo em que eu tinha fé àquilo que eu vejo, percebo agora na minha nova condição. E sim, há estudos que comprovam que a criança, ao vir a esse mundo, ela reconhece a voz da mãe. Aquela mesma voz que falava com ela no ventre materno, agora fala com ela ao vivo e a cores, né? E a natureza nos ensina isso, né? A natureza mostra para a gente como mesmo os animais que são guiados por instinto têm fé. Tem a garantia de que aquele chamado é da mãe ou do pai, passarinho, por exemplo, que está num galho e chama a sua cria, chama o seu filhote, que já está com as asas prontas e tal, e começa a cantar, atraindo aquele serzinho alado agora, que começa a poder voar, e diz: lança-te, voa, você pode. E nada além de fé é o que vai mover aquele bicho, porque ele teme. Não sei se quem já teve a oportunidade de ver passarinho saindo do ninho e se lançando para voar com alguém, que eu não sei se é o macho ou a fêmea, a mãe ou o pai, que está num galho cantando, chamando ele, até que ele se lança. Então, ter fé é isso. E agora, no fim da nossa conversa, eu vou ler então essa poesia por inteiro. Isso é fé. Caminhar onde não há nenhum caminho. Respirar onde não existe ar. Ver onde não há luz. Isto é fé. Clamar no silêncio da noite, e apesar de não ouvir o eco, crer e crer e outra vez crer. Isto é fé. Segurar cascalhos na mão e vê-los como joias. Apanhar gravetos no chão e neles ver florestas. Sorrir com os olhos cheios de lágrimas.
Isto é fé. Dizer eu creio em Deus onde outros o negam. Eu escuto onde nada haja para ouvir. Isto é fé. E aquele amor violento ardendo no coração, aquele amor selvagem a gritar: estás oculto, mas aí estás. Escondes tua face, emudeces tua língua. E ainda assim te vejo e te escuto, amor. Aterra-me no chão mais árido e hostil. E ainda assim, eu me levanto e te amo. Isto é fé. Que essa poesia reverbere no nosso coração e sempre que vocês quiserem se perguntar, mas tenho eu fé? Lembrem-se dessa poesia, tragam isso ao seu coração e façam essa fé vibrar dentro de cada uma e cada um de vocês.